Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Nos lábios e no meu coração. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Podemos sentar um instante, irmãos e irmãs, meditemos essa celebração que não revela, que não celebra um acontecimento da história da salvação, como Páscoa, Natal, a vida de algum santo, mas uma compreensão, a compreensão de Deus, o domingo da Santíssima Trindade. E isso não é indiferente, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus fica revelado no Novo Testamento, fica bem claro que Ele é comunhão, Ele é relação, não está fechado em si mesmo, não é um egoísmo, não é um ególatra, mas Ele é comunhão de amor, e nós somos feitos à imagem e semelhança dEle. E esta solenidade, então, quer nos ajudar a compreender, de fato, quem somos nós, criados à imagem e semelhança de Deus. E é interessante porque esses 3 versículos, poucos versículos, do capítulo 3 de São João, ele está conversando com Nicodemos, que vai lá à noite conversar com Jesus, e Jesus até o chama de mestre. Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Jesus disse para esse Nicodemo, está falando com ele, quando Jesus, então, num monólogo, ele vai dizendo que Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Vida eterna nós podemos perfeitamente traduzir por plenitude da vida, pela vida completa, que não termina, que é eterna, que vai para além, que começou, mas vai para além, para a felicidade. Deus nos criou para isso. Mas aqui não fala, o termo Trindade não aparece no Antigo Testamento, claro que não, mas nem no Novo Testamento. É um termo cunhado pela Igreja, na sua doutrina, para compreender essa relação de Deus, 3 pessoas, mas um só Deus, que é um mistério. É um mistério. E devemos compreender também o que significa a palavra mistério. Mistério não é um enigma que a nossa inteligência não pode atingir, compreender, decifrar. Mistério é alguma coisa para a qual nos devemos entregar. Porque possivelmente a palavra mistério no grego deriva de um verbo mio, que significa fechamento, que significa boca fechada, ou que significa falar em voz baixa. Mio, daí vem um mistério, que a gente não ouve, precisa estar muito atento, ouvidos, coração atento, para compreender aquilo que é dito. Isso é mistério. Então, estar o coração e ouvidos bem atentos para compreender Deus, que se revela. E com essa palavra tão grande, que para nós a gente já dá por descontada, e vai dizer que Deus é amor. Que Deus tanto amou o mundo. Mas às vezes nós pensamos, sabemos isso teoricamente, mas pensamos mais facilmente num Deus que vem para castigar, para fazer um julgamento. Aliás, o Evangelho de São João, ele é todo construído em cima de um processo judicial entre a luz e as trevas. A luz veio para o mundo, mas o mundo não a recebeu. O mundo preferiu as trevas à luz. E ali vai, então, o desenvolvimento
da história da salvação do Evangelho de São João. Então parece que tem um julgamento que está em andamento, um processo para ver se a gente se salva ou se condena, se optamos pela luz ou pelas trevas. E aí vem, então, esta afirmação de Jesus, que certamente deixou Nicodemos estupefacto, surpreso, quando ele vai dizer que Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar. Não para condenar, mas para salvar, para que o mundo seja salvo. E isto não é pouca coisa. Diante daquelas religiões que ameaçam com castigos infinitos, no judaísmo, e nós vamos encontrar, por exemplo, uma compreensão da vida muito trágica, como aquela descrita em alguns romances de um dos romancistas, um romancista tcheco, Franz Kafka, escreveu algumas obras, mas que mostram uma realidade bem dramática, terrivelmente dramática da existência humana. E porque ele tem uma compreensão de Deus. Então ele escreve, um dos romances se chama O Processo, um outro romance, O Castelo, um outro, A Metamorfose, coisas terríveis, temas arquétipos, alienação e brutalidade física, psicológica, conflitos, briga em família, vidas com missões aterrorizantes. E no processo mostra que um senhor, Franz, funcionário de um banco, de repente, 30 anos, de repente, ele inexplicavelmente se encontra acusado e processado num tribunal. Ele sempre tem a esperança de conseguir provar que ele é inocente, esse crime que ele não cometeu, nem conhece. Tem esperança de provar a sua inocência, mas a esperança de salvar-se vai diminuindo, ele se vê cada vez mais perdido nos meandros inexplicáveis do tribunal, onde ele tem que ir constantemente, que ele não compreende, e esmagado por uma gigantesca burocracia, e até que ele vai ter que aceitar uma condenação não explicada, de um crime não explicado, e vai ser condenado por um crime que não cometeu. Isto é para mostrar o que é uma vida sob um processo, sob um julgamento, alguém que vai nos acusar, um Deus que nos acusa e que nos condena, porque existem coisas ruins no mundo, porque existem desgraças. Então seus personagens vão passando por esses labirintos intermináveis, vão se transformando e até chegarem a ser um inseto asqueroso, repugnante, nojento. É a vida humana, julgada, castigada por Deus. E Jesus diz que Deus não veio para condenar, mas veio para salvar o mundo. Essa que é a palavra. Nós não somos condenados. Deus mandou seu Filho para nos salvar, para nos revelar o amor, para que tenhamos essa vida plena, para que não nos sintamos ameaçados. E não é Deus que condena, somos nós que nos condenamos a ficar nas trevas, às vezes pode ser isso, né? E mandou seu Filho, e João, ele lembra, usa essa expressão, hoton monogenes, unigênito. Esse Filho unigênito, monogenes, remete a um dos textos
mais comentados de todo o Antigo Testamento, que é o texto de Gênesis 22, do sacrifício de Isaac, ou da ligadura de Isaac, porque não foi sacrificado, foi amarrado para ser sacrificado, e não foi lá Abraão e seu filho Isaac. E é interessante porque esse filho monogenés, que não seria o primogênito, mas seria o único, e no Talmud eles fazem um comentário desse texto e diz, então Deus disse para Abraão: Abraão, sacrifica para mim o teu filho. E Abraão respondeu: qual filho? Deus, aquele que tu amas. E Abraão disse: mas eu amo os dois, eu tenho 2 filhos e amo os 2, porque Ismael já tinha nascido, Isaac, mas eu amo os 2 filhos. Ele disse: o teu filho único, monogenés, teu filho único. Ele disse: mas para um pai, todos os filhos são únicos, mesmo que tenha outros. E Deus disse: Isaac. Jesus, então imaginem ali o que significa Jesus dizer que Deus mandou seu Filho unigênito, entregou para que nós tenhamos a vida para nos salvar. Vamos viver essa relação de amor. O que conta na vida é sermos a imagem e semelhança de Deus. Por isso a gente vai compreender, como escrevi no Carpinteiro, por que a gente é feliz quando está em comunhão, quando faz festa e quando está de bem com os outros? Por que a gente está tão mal quando estamos brigando, fazendo rupturas, etc.? Porque somos a imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor, e a Trindade é amor. Que essa realidade habite em nosso coração, encha nosso coração de esperança e nos faça cada vez mais participantes convictos de uma comunidade de fé. Ali nós nos alimentamos, nos ajudamos e crescemos como filhos de Deus. Não somos o filho unigênito, mas somos filhos de Deus, porque assim Deus quis e porque Ele nos ama. Fiquemos de pé, renovemos a nossa fé. Creio em Deus Pai,